Vitória da Aparecidense sobre a Anapolina. No campo do adversário, a Anapolina não teve medo. No primeiro tempo, criou boas oportunidades, mas os donos da casa foram mais eficientes. Aleilson mandou a bola para a área e com a sobra, Nonato fez 1-0. Christian deu passe para Alex Henrique, que marcou o segundo da Aparecidense. Final, Aparecidense 2, Anapolina 0. Infelizmente, ou felizmente, né, não temos as cenas da torcida da Anapolina. Tem condição? A torcida organizada da Anapolina invadiu o gramado para pegar uma bandeira de uma torcida da Aparecidense. E teve cacetada para o lado do vento lá. E aí tem um policial que dá a cacetada num gordinho lá, ele reclama, ele dá outra, o gordinho segue reclamando, ele dá outra, Dona, e aí ele arma. Aí vem um companheiro dele e puxa, fala, não mexe com isso mais não. É a torcida da Anapolina que tem histórico de violência em jogos em Goianésia, jogos contra o Anápolis, aqui no Serra Dourada, jogo contra o Atlético e agora lá em Aparecida de Goiânia. Não foi cancelado um jogo treino esses dias, Zé Roberto? Anapolina e Brasiliense, o Gama? Anapolina e Gama? É, porque as torcidas estavam marcando briga. Pelo Facebook, e quando internet. É assim, a Anapolina não perde mando não, porque no e foi Campeonato relatado. Brasileiro dá. Foi relatado em campo, súmula. Né? O árbitro relatou em tribunal súmula vai fazer, a invasão. Aí agora, algum auditor do TJD tem que oferecer denúncia para que o caso vá a julgamento. O promotor, né? É, o promotor, tem que exatamente. oferecer a denúncia e o tribunal julgar. Agora está relatado, está documentado. É chamado de procurador. Procurador. É o procurador, isso. Mas aqui é tudo mais leve, né? Não vira nada. Porque o lance é típico de suspensão, de perda de mando de jogos da Anapolina. Dá uma multinha de R$150 e tá tudo certo. Porque invadiram literalmente. É uma coisa. Aliás, ontem eu vou te falar, ontem domingo foi negro, porque teve pancada para tudo quanto é lado, né? Violência total. E falando... Ignorância total. E vamos mostrar daqui a pouco lá o Bavi, uma palhaçada, e o cara que... Campo Grande. Espancou o Gandula também. Esse aí nem mostraremos, não. Agora, José Roberto Silva, a Aparecidense volta a vencer, né? Passou um período aí de uma derrota para o Goiás, teve uma outra... Com o Atlético. Um empate com o Atlético e volta a vencer, tá no bolo de novo. E a Anapolina chega a 3 derrotas seguidas. Ela que perdeu o primeiro jogo, ficou 5 sem perder e agora tem 3 derrotas consecutivas. Grêmio, Vila e Aparecidense. Ganharam da Anapolina aí em uma semana 3 derrotas. Anapolina fica com 11, congelada, já foi alcançada pelo Atlético, enquanto a Aparecidense vai a 15 e abre 3 pontos do Grêmio, que é o 5º colocado. Bom, talvez ainda cedo para a gente falar, porque vai ter os jogos dentro do grupo. Mas eu senti assim, uma melhora sensível no time do Atlético, que já poderia ter levado 2 pontos de Aparecida, né, quando perdeu aquele pênalti no último minuto de jogo. Já ganhou do Anápolis fora. Vai ter uma semana inteira para treinamentos, enquanto o Vila, desgastado, com virose, com jogo na quinta-feira, o Atlético tem todas as condições de ganhar o Clássico domingo. Então eu acho o seguinte, parece que a coisa vai se definindo e Porá e Atlético vão brigar pela outra vaga. E o Nonato, o posicionamento dele, Evandro? Ele é bom de posicionamento, ele sabe arrematar bem, o tiro final dele é sempre muito bom. A bola sobrou e deu só um tapa Agora nela. sim, eu acho que o Atlético tem uma boa possibilidade de classificação, se você observar que os 2 últimos jogos do Iporá serão contra o Goiás lá e fecha aqui contra o Atlético. E ele não briga com a Aparecidense, você acha? Eu acho que pode ser também com a Aparecidense. Contra o Goiás lá? Contra o Goiás lá e o Atlético aqui. Mas isso é péssimo pro Atlético. Pois é, não, como assim? O Goiás abria as pernas. Talvez, né? Não sei, tem tradição, né, Evandro? Mas sei lá. Histórico, né, Zé? Acho que, folha corrida. Pode ser também, mas eu acho assim, do jeito que o Hélio dos Anjos em relação ao Campeonato Goiano, que ele até com empate ele fica... mas ele pensa chateado. lá na frente, né? Não, eu prefiro acreditar. Aquela frase do inimigo na UTI, né? Você desliga o aparelho. Desliga o aparelho, pode ser desligado lá em Porá. Ô Doni, a Aparecidense, ela se consolida como uma força mesmo, né? Já faz uns anos, está sempre na parte de cima, brigando, apresentando novidades para o campeonato, né? A Aparecidense hoje você pode colocá-la, de fato, como a 3ª força do futebol, a 4ª força do futebol goiano, né? Em termos dessa calendário, essas coisas, organização, essas coisas, aliás, dinheiro. Eu quero dar um testemunho. Agora, a minha dúvida... Viu, rapidinho, Doni, só para não perder o fio da meada. Eu conversei com o Dr. Rodolfo Cambota, que é o médico.
da Aparecidense, que foi médico do Vila. Ele tem um empreendimento, muito gostoso por sinal, vende um frango frito e tudo mais, uma franquia, fica ali no Jardim Goiás. Ele falou, Pasquetto, lá é muito organizado. O Cocá é aquele cara que faz o meio-campo com os jogadores. É o cara que chega e que cobra. Ele falou que o Cocá cobra muito, os caras lá respeitam ele. Mas ele destacou muita gestão de pai e filho, do Wilson e do Passarinho. Falou, é profissional, negócio organizado, gestão boa. Falei, nunca tive problema de salário, já tem 3 anos que eu estou na Aparecidense e eles estão procurando melhorar. Então, testemunho bacana que corrobora com isso, da organização, Dona. A minha preocupação é só o fato de que a Aparecidense ainda, ao que me consta, vive muito de benesses públicas, né? A gente sabe que isso começou com a migração do ex-governador Maguito Vilela para Aparecida, né? Ele mudou de Jataí para Aparecida o domicílio político dele, né? E ele tem as pretensões dele, etc e tal, e acha que o futebol dá um retorno, e isso tem sido bom para a Aparecidense e também tem sido bom para o Maguito. De qualquer forma, a questão essa história de time que vive de mecenas, a gente sabe que na frente chega uma hora que a coisa desanda. Espero que não seja o caso da Aparecidense, que a Aparecidense de fato esteja usando esse momento para se organizar, como disse aí o doutor Cabota, que realmente eu já vi muito time também, né? Aliás, eu vou até mandar um abraço aqui para o meu amigo John O'Donnell, que foi colega meu no Colégio Anglo-Americano do Rio de Janeiro, está nos assistindo lá pela internet e torce pelo Fluminense, porque eu vou citar o Fluminense dele como exemplo. O Fluminense dele ficou anos e anos com um patrocinador que fazia de tudo, quebrou a empresa para ajudar o Fluminense e o Fluminense só deu dinheiro para jogador. O resto do Fluminense mesmo, ele não construiu. Tudo bem, ganhou títulos, etc e tal, mas o Fluminense está lá numa pindaíba danada porque não se preparou. Mas a Aparecidense, sem dúvida alguma, hoje é na pior. Eu não estou discutindo força de campo, quem vai ganhar, não. Estou falando de clube. Você tem os 3 clubes da capital, que hoje são fortes, o Goiânia acabou, e a Aparecidense ocupou o lugar do Goiânia. Esse é o fato. E olha, pelo jeito o André Isaac vai acertar com relação à Anapolina. Ele disse que a Anapolina refuga no final, e pelo jeito isso acontecerá. Eles vão falar assim, deve estar faltando dinheiro, né? Que sempre que um time do interior começa bem, que dá uma travada, é o dinheiro que falta. Aliás, uma grande decepção para o futebol de Anápolis, a exceção do Grêmio, que é um time que está sediado lá, e de certa forma representa também a cidade. Tem mais de 10 anos. O Anápolis e a Anapolina são as equipes tradicionais, sempre decepcionando em campeonato goiano. O Anápolis está aí lutando para não cair, e a Anapolina, que a gente imaginava que poderia ir, só está dando mal Miquel. O bem Miquel foi para o espaço. E o Grêmio que não tem o apoio, né? Da prefeitura. Da prefeitura, ao contrário dos outros 2. Mas os resultados da Anapolina, esperados, né? Derrota para o Vila, derrota para a Aparecidense, e ela já tinha perdido para o Grêmio no primeiro turno. Isso. E perdeu no segundo. E ao contrário do que o André disse, ela não está refugando no final, ela está refugando no meio, né? É no começo e no meio.